Eu ansiava muito por status e reputação. E até fiz algumas coisas por inveja que machucaram meus irmãos. Mais tarde, fui disciplinada de modo especial, o que me despertou e me fez mudar. Conte-nos a sua experiência. Sim. Em 2019, eu fazia trabalho textual na igreja. Um dia, a supervisora arranjou para que a irmã Wang viesse trabalhar conosco. Já que eu fazia esse trabalho há muito tempo e dominava alguns princípios, a supervisora me pediu para ajudar a irmã Wang. Havia uma igreja que precisava de obreiros textuais. Se cultivássemos a irmã Wang, ela poderia cumprir esse dever lá. Quando ouvi isso, pensei, então devo treinar a irmã Wang o quanto antes. Assim, comecei a ajudar a irmã Wang com paciência. Não importava quais problemas e dificuldades ela encontrasse, eu comungava com ela para ajudá-la a resolvê-los. E a irmã Wang foi fazendo algum progresso. No início, fiquei feliz com o crescimento dela, mas depois descobri que ela estava progredindo rápido. Eu só conseguia encontrar problemas básicos no trabalho, mas ela identificava problemas críticos. E as outras irmãs do grupo concordavam com ela. Foi quando me senti um pouco incomodada. Perguntei-me, ela está progredindo muito rápido. Nesse ritmo, ela me ultrapassará. Quem me admirará depois disso? Percebi como a irmã Wang era importante para a supervisora. Sempre que visitava o grupo, ela só pedia a comunhão da irmã Wang. E a elogiava na minha frente por seu bom calibre e progresso rápido. Mas eu não conseguia me alegrar por ela. Pensava, que ótimo. Agora minha supervisora e parceiras não me dão atenção nem me estimam como antes. Viram o quanto a irmã Wang progrediu desde que chegou. Estou nesse grupo há tanto tempo e não progredi rápido como ela. Elas acham que meu calibre é inferior ao da irmã Wang? Quanto mais pensava, pior eu me sentia. A ponto até de pensar irritada. A irmã Wang realmente progrediu, mas alguém investiu tempo e energia para ajudá-la. Agora que ela está chamando a atenção, será que alguém vai me notar? Por que devo servir como pano de fundo para ela? Quanto mais pensava nisso, mais agitada eu ficava. Sabia que meu estado era errado e que invejava minha irmã. Às vezes eu me restringia, mas nem assim conseguia deixar de competir com ela e nem queria mais conversar com ela. Lembro que, uma vez, vi alguns problemas no trabalho da irmã Wang. Então ajudei a resolvê-los. Depois, a supervisora disse que o trabalho da irmã Wang estava bem feito e que ela tinha progredido. Minhas parceiras olharam com inveja para ela. E eu fiquei decepcionada. Então eu pensei, o trabalho dela é bom por causa da minha ajuda ou não? Isso é conquista minha, mas agora todos a admiram. Pensar nisso me deixou amargurada e joguei a culpa na irmã Wang. Era evidente que ela tinha crescido tanto por causa da minha ajuda. Comungava a palavra de Deus com ela quando ela estava mal. Quando ela não conhecia os princípios, eu os explicava. Paguei um preço alto por apoiá-la. Por que ela não contava isso à supervisora? Pensei, não posso mais ajudá-la. Senão, você me ultrapassará. Então não terei nenhum lugar no coração da supervisora e dos meus irmãos. Depois disso, quando encontrava erros no trabalho dela, eu não comungava sobre os princípios com ela. E não falava sobre as coisas que ela não entendia. Eu simplesmente a ignorava. Fiz isso para mostrar à supervisora que o progresso da irmã Wang se devia ao meu esforço. E que, sem a minha ajuda e comunhão, ela não estaria onde estava hoje. Você se repreendeu quando fez isso? Na época, eu tinha alguma consciência. Lembro que, quando estava saindo para ignorá-la, eu a vi pelo canto do olho e pude ver nos olhos dela que estava magoada. Foi como um golpe de martelo no meu coração. Eu sabia que estava agindo a partir do meu caráter corrupto e que devia renunciar a mim mesma. Mas então pensei em todo o esforço e tempo que tinha gastado, em como ela tinha roubado meus holofotes
e méritos. E em como a supervisora a elogiava, parecia tão injusto. E a repreensão própria que senti desapareceu. Oh, Não demorou, e ela foi ficando cada vez mais deprimida porque se sentia constrangida por mim. Parou de progredir e até começou a regredir. Naquele período, a irmã Liu do grupo não trabalhava bem com a irmã Wang e tinha alguns preconceitos contra ela. Quando a irmã Liu viu a eficácia da irmã Wang diminuir, achou a irmã Wang inapropriada para o trabalho textual. Quando ela me disse isso, além de não corrigir o preconceito dela, secretamente fiquei feliz. Pensei, agora todos veem a estatura real da irmã Wang. Ela não teria sido tão elogiada se eu não a tivesse ajudado desde o início. Em tom capcioso, eu disse à irmã Liu: devemos ser amorosas. Arranjaram que a irmã Wang trabalhasse conosco. Não há o que fazer. Devemos obedecer. Quando eu disse isso, o preconceito dela não só permaneceu, mas aumentou. Ela achava que a irmã Wang atrasava o trabalho e diminuía a eficácia do dever. Às vezes, quando ela falava com a irmã Wang, era muito agressiva. A irmã Wang sentia-se constrangida e não falava muito. Eu estava consciente de que o que dissera tinha piorado o preconceito entre as irmãs, e senti um pouco de medo. Mas quando pensei em como a irmã Wang recebia toda a atenção, parei de me importar. Devido à nossa incapacidade de cooperar, a eficácia em nosso dever foi diminuindo. Os artigos que entregávamos eram sempre devolvidos. A supervisora comungou e nos instruiu a refletir sobre nossa atitude em relação ao dever. Confrontada com a situação, senti um pouco de culpa. Na verdade, era só renunciar aos meus interesses, parar de pensar no meu status e cooperar com todos para o trabalho prosseguir normalmente. Mas quando pensei que paguei um preço tão alto sem ninguém notar, fiquei amargurada. E ainda quis ignorar a irmã Wang. Por não se dar bem com ela, você descarregou sua raiva no trabalho. Verdade. Mas eu estava entorpecida e não me dei conta disso. Não demorou e fui presa pela polícia numa reunião. Eu achava que o Partido Comunista era um demônio que resiste a Deus e que os crentes na China serão presos mais cedo ou mais tarde. Então não auto-refleti. Não consegui me livrar da sensação de que aquela prisão não era só perseguição, era a vontade de Deus. Pensei, por que estou sendo presa de repente? Eu ofendi Deus de alguma forma? Então orei a Deus em silêncio. Enquanto buscava, lembrei-me de um testemunho experiencial que tinha lido. Por buscar status e seguir a senda errada, a autora cometeu uma maldade que afetou o trabalho da Casa de Deus. Logo depois, ela foi presa e perseguida. Na prisão, refletiu sobre si mesma e percebeu que Deus usava o grande dragão vermelho para impedi-la de cometer o mal. sim. Depois, ela compreendeu a natureza e as consequências de buscar status e fama e mudou de opinião sobre a busca. Agora eu estava presa. Será que estava recebendo a disciplina de Deus por ter trilhado a senda errada? Lembrei-me do que acontecera em meu dever. A Casa de Deus precisava de talento textual, mas para não ser ultrapassada pela irmã Wang, não a ajudei quando ela se tornou passiva. Ignorei totalmente o trabalho. E como resultado, o trabalho textual foi obstruído. Quando pensei nisso, senti dor e tristeza. Eu me perguntei. No passado, eu passava meus dias pensando em como ganhar status e fama. Agora que estou presa, status e fama podem aumentar minha fé? Podem resolver minha covardia? Podem me ajudar a dar testemunho? Que utilidade tem status e fama? De repente, percebi que minha busca constante por status e fama acabou sendo nada mais que uma piada. Sim. Satanás usa status e fama para prejudicar as pessoas. Certo. Senti remorsos e com lágrimas nos olhos orei a Deus dizendo: Deus, eu não devia ter buscado status e fama, perdi a chance de buscar a verdade. Se eu puder voltar a cumprir meu dever, não quero buscar status e reputação.
Deus, por favor, guia-me e me conduz. Deus teve misericórdia. Meus pais ficaram sabendo da minha prisão e depois de pagar 140.000 yuans, eu fui liberada. Você pagou 140.000 yuans? O Partido Comunista é tão maligno. Sim. Em casa, li a palavra de Deus sem parar e refleti sobre mim mesma. Um dia, durante meus devocionais, li uma passagem da palavra de Deus. Se você sempre está interrompendo e desmantelando as coisas que Deus quer salvaguardar, desprezando-as e sempre tem suas próprias noções, então isso implica que você quer discutir e discordar de Deus. Você não deu importância ao trabalho e aos interesses da casa dele. Está sempre tentando miná-lo, sempre querendo agir destrutivamente ou sempre esperando tirar vantagem, enganar e defraudar. Desse jeito, Deus não se enfurecerá com você? Sim. E qual é a consequência da fúria de Deus? Punição. Deus não o perdoará. Não existe nenhuma chance disso acontecer. Pois as coisas que você fez prejudicaram o trabalho da igreja. Conflitaram com o trabalho e os interesses da casa de Deus. Foram um mal, contrárias a Deus, e uma ofensa direta ao caráter de Deus. Como Deus não se enfureceria com você? Se alguns não estão à altura de fazer um trabalho devido ao seu calibre baixo e causam alguma interrupção e perturbação, isso pode ser perdoado. Mas, se em nome dos seus interesses você se engajar em inveja e disputas e propositalmente perturbar e destruir a obra de Deus, então você pecou conscientemente. Isso ofenderá o caráter de Deus. Será que ele terá piedade? Deus investiu todo o seu sangue, suor e lágrimas no seu plano de gerenciamento de 6.000 anos. Se você trabalhar contra ele, prejudicando os interesses da sua casa e buscando seus interesses às custas dos interesses da casa dele, buscando fama e status, não se importando em destruir o trabalho da casa de Deus, ou causando-lhe obstáculos e destruição, ou até mesmo causando grandes perdas materiais e financeiras à casa de Deus, você diria que uma pessoa assim deveria ser perdoada? Não. Por causa da sua perturbação, interrupção e destruição, ou por causa da sua negligência ou do seu abandono dos seus deveres, ou devido aos seus desejos egoístas e em nome da busca dos seus interesses, você causou prejuízos aos interesses da casa de Deus e aos interesses da igreja, e até causou grave interrupção e destruição no trabalho da casa de Deus. Portanto, no seu livro da vida, como Deus deve pesar o seu desfecho? Que conclusão ele deve tirar? Com toda a justiça, você deve ser castigado e receber o que merece. O que vocês entendem agora? Quais são os interesses das pessoas? Na verdade, não passam de desejos extravagantes. Todos eles são tentações, são falsos e são seduções de Satanás destinadas a tentar os humanos. Buscar seus interesses significa ser um cúmplice de Satanás, significa ir contra Deus. Para obstruir o trabalho de Deus, Satanás ergue todos os tipos de ambientes para tentar as pessoas. Quando você segue Deus, mas não o obedece e, em vez disso, colabora com Satanás e destrói e perturba o trabalho da casa de Deus. Não importa como é podado e tratado, você não aceita a verdade e não se submete às exigências de Deus. Em vez disso, age sozinho fazendo o que quer. Resultado: você perturbou o trabalho da casa de Deus e prejudicou seus interesses, afetando seriamente o progresso do trabalho. Esse é um pecado enorme. E certamente você será castigado por Deus. Amém. Amém. Após ler a palavra de Deus, tremi de medo. Pude sentir a ira de Deus contra mim. Especialmente quando ele diz que nunca perdoa os que competem com ele e ignoram o trabalho da casa de Deus para proteger seus interesses, e que os que transgridem seriamente serão punidos por Deus. Senti uma dor pungente no coração. Durante todos esses anos, Deus tinha me exaltado para o trabalho textual. Em meu dever, o Espírito Santo me guiara e a palavra de Deus me suprira e me apoiara.
Mesmo que fosse julgada, podada ou tratada severamente, isso me purificaria e me mudaria. Eu desfrutara do amor de Deus e devia cumprir bem meu dever para retribuir. Quando a supervisora arranjou que eu ajudasse a irmã Wang, eu devia ter dado o meu melhor. Mas não considerei a vontade de Deus e não me importei com o trabalho. Gastei todo o meu tempo tendo inveja e competindo com os outros. Quando vi o rápido progresso da irmã Wang e a vi ganhar a aprovação da supervisora, fiquei com inveja e raiva. E fiz coisas para machucá-la. Eu sabia que ainda havia muitos princípios que ela não entendia. Mas não comunguei com ela para guiá-la. Quando a vi num estado ruim, não ofereci ajuda. A irmã Liu tinha preconceitos e críticas sobre a irmã Wang, mas em vez de resolvê-los, regozijei-me neles e os alimentei com minhas palavras. O preconceito da irmã Liu contra a irmã Wang aumentou. Por estar sendo excluída, a irmã Wang ficou mal e não conseguiu cumprir seu dever. Pensando em tudo que fiz à irmã Wang e em toda a dor e mágoa que lhe causei, teria eu humanidade? Por meio do julgamento e da revelação de Deus, vi que tinha inveja da irmã Wang. Não queria que ela me ultrapassasse e que meu status e reputação fossem prejudicados. Isso não era não se dar bem com ela. Isso era opor-se a Deus. O trabalho textual é uma tarefa importante na igreja. Por status, descarreguei minha raiva no trabalho. Quando vi que seu estado estava ruim, que seu trabalho era ineficaz, que o grupo não se dava bem e que a eficácia do trabalho diminuía, ainda assim não auto-refleti nem me arrependi e semeei inveja e conflito. Eu estava interrompendo o trabalho da casa de Deus, agindo como serva de Satanás e cometendo o mal. Os que realmente consideram a vontade de Deus, ao ver que alguém é melhor que eles ou trabalha com eficácia maior, alegram-se. Mas por meu status e fama, invejei a irmã Wang e não suportei vê-la indo bem e não considerei o trabalho da casa de Deus. Isso era um caráter satânico. Satanás se aborreceu quando viu que Jó temia a Deus, por isso, quis atormentar Jó e quis vê-lo morto. A essência do que eu revelava não era igual? Eu desejava ver a irmã Wang péssima e incapaz de cumprir seu dever. Eu fui tão cruel e maligna. Sem a disciplina de Deus e sem o julgamento da palavra dele, não é fácil conhecermos a nós mesmos. Certo. Mais tarde, li outra passagem da palavra de Deus. O que Satanás usa para manter o homem firmemente sob seu controle? Fama e ganho. Então Satanás usa isso para controlar os pensamentos do homem, até isso ser tudo em que consiga pensar. Ele luta por fama e ganho, sofre adversidades e suporta a humilhação. Sacrifica tudo e faz qualquer julgamento, ou toma qualquer decisão por fama e ganho. Assim, Satanás amarra as pessoas com grilhões invisíveis, e elas não têm nem a força nem a coragem para se livrar deles. Elas, sem saber, carregam esses grilhões e caminham penosamente com grande dificuldade. Por causa dessa fama e ganho, a humanidade se afasta de Deus e o trai e se torna cada vez mais perversa. Assim, uma geração após a outra é destruída em meio à fama e ao ganho de Satanás. Amém. Amém. Antes eu não tinha muito entendimento dessa passagem. Só depois soube como minha luta por fama e ganho me transformara numa pessoa cruel e aterrorizante. Satanás corrompe as pessoas profundamente. Sim. Coisas como os homens devem se empenhar para ser melhores que os outros, distinga-se dos demais e queira ser o melhor, são filosofias satânicas que enganam as pessoas. Quando vivia segundo essas filosofias, tinha pensamentos equivocados. Eu gostava de fama e status. E queria ser a melhor em qualquer grupo. Queria ser a mais deslumbrante e ganhar admiração. Achava que só assim teria uma vida digna e significativa. Controlada por essas ideias satânicas,
Eu me tornei arredia e esnobe. E até usei o meu dever para competir por status e reputação, o que atrasou o trabalho textual da casa de Deus e também causou dor e tristeza à irmã. Vi que fizera coisas más e aplicado truques por meu status e reputação, às custas de prejudicar o trabalho da casa de Deus e a vida dos meus irmãos. Sim. Ao pensar nisso, fiquei com muito medo. Só então percebi como fui maligna e egoísta. O grande dragão vermelho perturba o trabalho de Deus e prende irmãos. Mas eu fiz o que o grande dragão vermelho queria fazer dentro da igreja. Fui tão detestável. Anticristos punem em nome de seu status, e eu também excluí e oprimi por status e reputação. Eu estava trilhando a senda do anticristo. Sim. Depois desse fracasso, vi que a busca por fama e status não é uma busca correta. É a senda para resistir a Deus e perecer. Mas também senti a proteção de Deus. Se Deus não tivesse me castigado e disciplinado e impedido meus feitos malignos, meu coração endurecido nunca teria despertado. Eu teria continuado na senda errada e seria condenada e expulsa por meus feitos malignos. Àquela altura, não teria mais chance de ser salva. Como achou uma senda de prática e entrou na verdade? Como? Orei a Deus dizendo que me arrependia e pedindo que observasse meu coração, para que, se eu voltasse a seguir a senda do anticristo, Deus me castigasse e disciplinasse. Não demorou e voltei a assumir o trabalho textual. A irmã Xiao tinha acabado de entrar no grupo e a supervisora me pediu que a treinasse. Considerando meu fracasso anterior, eu não queria repetir meu erro, então fiz o que pude para ajudá-la. Depois de um tempo, a irmã Xiao fez algum progresso. A supervisora disse que a irmã Xiao tinha calibre bom e aprendia rápido, e que valia a pena cultivá-la. Ao ouvir isso, senti uma agulhada no coração. De novo perdi o controle e não quis mais ajudá-la. Quando pensei isso, lembranças da minha prisão vieram à minha mente. Orei a Deus e pedi que me protegesse para que eu não seguisse a senda errada. Mais tarde, li a palavra de Deus que se aplicava ao meu estado e assisti a um vídeo de uma leitura que me ajudou muito. Vamos assistir juntas. Vamos. Deus Todo-Poderoso diz: assegure-se de que você não seja alguém que Deus considera repugnante. Seja uma pessoa que Deus ama. Como então pode-se alcançar o amor de Deus? Recebendo-se a verdade obedientemente, permanecendo-se na posição de um ser criado, agindo-se pela palavra de Deus com os pés no chão, tentando-se ser uma pessoa honesta e vivendo-se à semelhança de um ser humano. Isso basta. Deus estará satisfeito. As pessoas devem assegurar-se de não ter ambição nem de entreter sonhos vãos, não buscar fama, ganhos, status ou destacar-se da multidão. Ademais, não devem tentar ser uma pessoa de grandeza ou super-humana, que é superior entre os homens e faz com que os outros a adorem. Esse é o desejo da humanidade corrupta e é a senda de Satanás. Deus não salva tais pessoas. Se as pessoas incessantemente buscam fama, ganhos e status e se recusam a se arrepender, não há cura para elas e só existe um desfecho para elas: ser eliminadas. Hoje, se você for rápido em se arrepender, ainda haverá tempo. Mas quando vier o dia e a obra de Deus terminar, os desastres ficarão cada vez maiores e você não terá mais tempo para se arrepender. Quando vier essa hora, todos aqueles que buscam fama, ganhos e status
e se recusam a se arrepender, serão expulsos. Todos vocês devem ter clareza sobre que tipo de pessoa a obra de Deus salva e qual é o significado de sua salvação do homem. Deus exige que as pessoas venham para diante dele para ouvir suas palavras, para aceitar a verdade, livrar-se de seu caráter corrupto e praticar conforme Deus diz e ordena, isto é, para viver de acordo com suas palavras, não de acordo com as noções e imaginações humanas ou filosofias satânicas, nem buscando felicidade humana. Se alguém não ouvir as palavras de Deus, nem aceitar a verdade, e ainda viver segundo as filosofias de Satanás e segundo os caracteres de Satanás, e se recusar a se arrepender, então esse tipo de pessoa não poderá ser salva por Deus. Quando você segue a Deus, isso se deve, é claro, também ao fato de ter sido escolhido por Deus. Qual, então, é o significado de Deus escolher você? É para transformá-lo em alguém que confia em Deus, que segue a Deus de verdade, que consegue renunciar a tudo por Deus e que é capaz de seguir o caminho de Deus. Alguém que se livrou de seu caráter satânico e não segue mais Satanás, nem vive sob o domínio de Satanás. Se você segue a Deus e cumpre um dever na casa de Deus, mas viola a verdade em cada aspecto, e em cada aspecto não age nem experimenta de acordo com suas palavras e até tende a se colocar contra Deus, você pode ser aprovado por Deus? De forma alguma. O que quero dizer com isso? Na verdade, cumprir um dever não é difícil. Tampouco é difícil fazê-lo com devoção e à altura de um padrão aceitável. Você não precisa sacrificar sua vida, nem fazer nada especial ou difícil. Deve apenas seguir as palavras e instruções de Deus com honestidade e firmeza, sem acrescentar suas ideias ou conduzir uma operação própria. Deve seguir a senda de buscar a verdade. Se as pessoas conseguem fazer isso, elas basicamente têm uma semelhança humana. Quando elas tiverem obediência verdadeira a Deus e se tornarem pessoas honestas, elas possuirão a semelhança de um ser humano. Amém. A palavra de Deus me mostrou que Deus espera que as pessoas cumpram seu dever, comportem-se segundo a palavra de Deus e não sejam dominadas por Satanás nem por seus caracteres satânicos. Devia renunciar a ambições conforme as exigências de Deus, deixar de dar atenção ao que pensam de mim e me concentrar em buscar a verdade e cumprir bem o dever. Somente essa era a senda certa. Certo, amém. Graças à orientação de Deus, compreendi alguns princípios. Isso foi o resultado de anos de cultivação dentro da casa de Deus. Se tratasse essas coisas como recursos privados, escondesse coisas dos outros para proteger meu status e reputação, e continuasse a resistir a Deus, teria levado Deus a me odiar. Mas se eu contasse aos outros tudo o que sabia, embora eles progredissem e fossem admirados e eu fosse ignorada, eu praticaria a verdade, viveria uma vida íntegra e teria paz de espírito. Como isso podia ser ruim? Certo. Quando eu fui presa, enfrentando a perseguição da polícia, status, reputação e admiração não me ajudaram em nada. Foi a palavra de Deus que me deu firmeza contra Satanás. E foi a palavra de Deus que me deu fé e força. Se não ganho a verdade e sou rejeitada por Deus, de que me serve se me tem em alta estima? Certo. Não é a estima das pessoas que decide se posso ser salva. É se sou um ser criado, qualificado aos olhos de Deus, se meus caracteres corruptos mudaram e se eu possuo a verdade. Deus nunca exigiu que as pessoas fossem famosas ou importantes. Deus gosta de pessoas honestas que cumprem seu dever com os pés no chão. Só tais pessoas são realmente humanas.
Quando entendi essas coisas, meu coração se iluminou e eu soube como deveria praticar. Depois disso, comunguei tudo que entendia com a irmã Xiao. Ela realmente tinha calibre alto. Quando discutíamos problemas juntas, ela sempre surgia com algo que complementava minhas deficiências. E quando ouvia que a supervisora concordava com ela, isso não me afetava mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Depois, quando os irmãos ouviram minha experiência, encontraram um trecho da palavra de Deus que falava da minha opinião de que eu merecia crédito pelo progresso dos outros. O esclarecimento de Deus é graça dele. Qual é a sua contribuição irrisória? É mérito seu ou é seu dever e responsabilidade? É dever e responsabilidade. Quando você o vê assim, esse é o estado de espírito correto, e você não pensará em ficar com o mérito. Se o que você crê é eis minha contribuição, o esclarecimento de Deus teria sido possível sem ela? Ela é necessária. A cooperação das pessoas é essencial. Isso está errado. Como você cooperaria se o espírito não o esclarecesse e ninguém comungasse os princípios? Você não saberia o que Deus exige, nem conheceria a senda de prática. Mesmo que quisesse obedecer a Deus e cooperar, não saberia como. Essa sua cooperação não são palavras vazias? Sem cooperação verdadeira, você só está agindo de acordo com suas próprias ideias. Nesse caso, seu dever poderia estar à altura do padrão? De forma alguma, o que indica um problema. Que problema isso indica? Não importa o dever de uma pessoa, se ela o cumpre à altura, tem resultados e ganha aprovação de Deus, depende das ações de Deus. Mesmo que cumpra suas responsabilidades, se Deus não operar e esclarecer você, então você não conhecerá sua senda nem seus objetivos. O que afinal resulta disso? Depois de labutar por tanto tempo, você não terá cumprido seu dever corretamente. Nem terá ganho a verdade, nem a vida. Tudo terá sido em vão. Portanto, cumprir seu dever à altura do padrão, beneficiar seus irmãos e obter a aprovação de Deus. Tudo isso depende de Deus. As pessoas só podem fazer o que são capazes, o que devem fazer e o que está dentro das suas capacidades inerentes, nada mais. Portanto, cumprir seu dever de maneira eficiente depende da orientação das palavras de Deus e da liderança do Espírito Santo. Só então você entenderá a verdade e completará a comissão de Deus de acordo com a senda que Deus lhe deu e os princípios que ele estabeleceu. Essas são a graça e as bênçãos de Deus. E se as pessoas não veem isso, elas são cegas. Amém. 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 Após ler a palavra de Deus, entendi que crer que o progresso dos outros se devia ao meu esforço era roubar a glória de Deus. Deus pode me esclarecer e esclarecer os outros. O fato de eu entender alguns princípios não se devia ao meu esforço, mas ao esclarecimento de Deus e à obra do Espírito Santo. Eu só entendia quando as palavras de Deus apontavam a senda e os princípios de prática. Sim. Sem o esclarecimento de Deus e a orientação da palavra de Deus, eu não entenderia nenhum assunto nem problema. Não importava quanto esforço fizesse, seria inútil e eu não faria nada bem. Mas eu achava que merecia o crédito pelo progresso deles, e que sem minha ajuda não teriam progredido. Eu colocava as láureas sobre minha cabeça. Eu era arrogante e me estimava demais. Muitas pessoas começaram no trabalho textual e fizeram melhorias significativas sem a minha ajuda. Esse progresso é resultado da obra de Deus nelas. O calibre delas é inato, e quando pagam preço pela verdade e os princípios e ganham o esclarecimento do Espírito Santo, elas progridem. O fato de eu ser capaz de ajudar meus irmãos é meu dever e é também a graça de Deus. Não há nada de admirável nisso. Sim. Lembrando-me dos dias que passei com a irmã Wang, embora eu comungasse alguns princípios no início, ela depois revia e contemplava tudo.
e recebi a orientação e as bênçãos de Deus. A irmã Xiao era igual. Algumas das ideias dela eram coisas que eu não tinha considerado e ampliaram meu raciocínio. Vi que todos têm pontos fortes. Então, contanto que trabalhemos com diligência, obteremos o esclarecimento de Deus e entenderemos a verdade. E só cumpriremos bem nosso dever se completarmos uns aos outros. Amém. Depois pratiquei de acordo com as palavras de Deus. Eu aquietava meu coração diante de Deus e me concentrava em como cumprir bem o dever e as responsabilidades. Sem perceber, me concentrei menos no que pensavam de mim e no lugar que tinha no coração alheio. Quando ajudava meus irmãos e os via progredir aos poucos e me ultrapassar, deixei de ser invejosa e de considerar meus interesses o tempo todo. Sentia que podia aceitar a observação de Deus e cumprir meu dever. Praticar assim era prático e fácil, e senti mais alegria do que se fosse admirada. Graças a Deus. Senti o que Deus quis dizer com: as funções não são as mesmas, há um só corpo. Cada um cumpre seu dever em seu lugar fazendo o melhor. Para cada centelha há uma luz e buscando maturidade na vida, assim ficarei satisfeito. Todos nós temos experiências, calibre e pontos fortes diferentes. Devemos cooperar em harmonia e exercer nosso papel em nossos deveres. Eis a vontade de Deus. Sim. Embora tivesse sido castigada e disciplinada por buscar status, com essa experiência, entendi a natureza e as consequências da busca por status e fama. Também percebi que o caráter de Deus não pode ser ofendido. E aprendi a cumprir meu dever com os pés no chão. Graças a Deus. Essa pequena mudança que alcancei é o resultado do julgamento e castigo de Deus, graças a Deus. Graças Graças a Deus. Só a verdade expressada por Deus pode mudar nosso caráter corrupto.